Educação à distância, mudando realidades. Olá, seja bem-vindo à disciplina Modelos Educacionais em EAD. Essa é a nossa sala de entrevistas e nós estamos recebendo aqui o professor Jorge Washington, mestre em psicologia, graduado em administração, professor do Instituto Federal de Rondônia no campus Porto Velho, Zona Norte. O professor Jorge Washington ele está em missão na Finlândia e participa do programa de formação Educadores do Século XXI. Então ele falou conosco de lá para cá e agora ele fala para a gente nesse episódio 3 de que forma o feedback pode contribuir para o desenvolvimento da aprendizagem de estudantes. Olá, professor Jorge, como é que isso pode ser feito? Bem, aqui eu acho interessante começar respondendo essa pergunta pela compreensão ou diferenciação das palavras orientar e dar feedback. Então, a partir da perspectiva na qual eu estou me orientando, há uma diferença entre orientar e dar feedback. Orientar significa chegar para o aluno e dizer para ele que está errado e, de certa maneira, no sentido figurado, pegar na mão dele e conduzir para o acerto, conduzir para o caminho certo. Né? Então, o professor pega na mão e fala, não, agora a gente vai por aqui, vai fazer isso, vai fazer aquilo, para que nós possamos obter êxito na atividade, na aprendizagem, enfim. E dar feedback, nesse sentido, quer dizer que nós vamos prover, dar possibilidade do aluno perceber de maneira autônoma, fazer uma autoavaliação para verificar se ele está ou não no caminho correto e dar a oportunidade dele fazer a correção, né? Então, assim, como é que a gente pode compreender isso de maneira prática? Imaginem que nós orientamos, damos um mapa para o aluno chegar do ponto A a ponto B, né? Chegar do Rio de Janeiro a São Paulo de carro. Damos o mapa, damos orientações e ele vai dirigindo, pega a estrada. No meio da estrada, ele vê uma placa e essa placa diz que ele está a 100 quilômetros do Rio de Janeiro. Né? Sai de São Paulo, vai para o Rio e a placa diz que ele está a 100 quilômetros do Rio de Janeiro. Essa placa ela é um feedback, porque o aluno olha e ele tem condição de autoavaliar. Peraí, eu saí de São Paulo, quis chegar no Rio, faltam só 100 quilômetros, significa que meu trabalho está dando certo, eu vou chegar na meta desejada, não é? E ele fez isso por conta própria, ele recebeu um feedback da placa e ele vai se manter na rota. Agora, se de repente ele sai do Rio com vontade de chegar, com desejo de chegar em São Paulo, e de repente ele se depara com uma placa dizendo que ele está a 100 km de Belo Horizonte, ele, da mesma forma, de maneira autônoma, ele tem condições de olhar e reajustar a sua rota no sentido de chegar na meta originalmente planejada, não é? Então, o feedback contribui sobremaneira para o desenvolvimento do aluno, porque dentro dessa orientação, dentro dessa diretriz, o aluno consegue aprender e, ao mesmo tempo, desenvolver autonomia. Então é importante que nós, professores, saibamos diferenciar orientação de feedback a partir dessa perspectiva apresentada, não é? Não estamos aqui demonizando a palavra orientação, mas na intencionalidade pedagógica, nós devemos saber quando é mais interessante para o desenvolvimento da autonomia do aluno dar um feedback ou dar uma orientação. Ou seja,
pegar o aluno pela mão, mostrar o caminho, apresentar modelos inicialmente, mas em dado momento nós precisamos ajudar o aluno a fazer autoavaliação, fazer autoajustes para que ele consiga alcançar suas metas, leia-se aqui, aprender o que ele deseja aprender. Não é? Então, em poucas e boas palavras, é muito importante que o aluno desenvolva suas competências e habilidades, aprenda conteúdos, tudo isso de maneira muito criando ao mesmo tempo a sua autonomia. Muito obrigada, professor Jorge, pela sua participação. Esse é o episódio 3, né, em que nós abordamos as questões sobre o feedback, como dar o feedback e como o feedback pode contribuir para o desenvolvimento dos estudantes. Nós agradecemos ao professor Jorge, né, que falou conosco lá da Finlândia e fez essa participação aqui para que nós pudéssemos aprender um pouco mais sobre a importância do feedback no processo ensino-aprendizagem. Muito obrigada e até uma próxima participação. Educação à distância, mudando realidades.